Olá, pessoal. Ele está completando em 2017 70 anos de vida e 50 de carreira e é hoje um dos escritores de maior prestígio da Paraíba. Agora se prepara para lançar mais um livro. A gente vai conversar hoje com o poeta Sérgio de Castro Pinto, que está aqui do meu lado. E para participar desse papo, a gente conta também com o autor de contos, poesias, livros infantis, o escritor André Ricardo Aguiar. Então, pessoal, vamos começar pelo Sérgio para falar um pouco já desse livro novo dele, que é o Folha Corrida, né? É mais um livro de poesia, né, Sérgio? Isso, que é enfim, a sua vida toda pautada pela poesia. Agradecer a oportunidade que você me dá de falar sobre esse meu livro, que eu vou lançar no dia 25 de agosto, lá na Academia Paraibana de Letras. Na verdade, esse livro é uma reunião de poemas de todos os meus livros, desde o livro de estreia, Gestos Lúcidos, até o mais recente, que é A Flor do Gold, de 2014. Gestos Lúcidos é de 67, 67, Está fazendo, então, 50 anos. Depois vem A Ilha na Ostra, com capa de Flávio Tavares. Aliás, Flávio Tavares, ele sempre me acompanhou nessa minha trajetória. Ele é responsável também pelas ilustrações de Zoe Imaginária. E então, no dia 25 de agosto, vai ser o lançamento do livro Folha Corrida. Claro que esse título é meio irônico, assim, meio na brincadeira. Mas quer dizer o seguinte, que a minha vida pregressa é uma vida também dedicada à poesia. E a poesia a gente sabe que é a subversão, que o poeta procura, na medida do possível, transgredir a linguagem. O poeta, ele procura transgredir a linguagem. Então, Folha Corrida, essa tentativa de transgredir a linguagem. Então é uma antologia do seu trabalho? É uma antologia, quer dizer, antologia, que são os poemas selecionados de vários livros e alguns pouquíssimos poemas inéditos. Eu trabalho muito pouco, na verdade, eu tenho 50 anos de poesia, mas eu devo ter uns 200 e poucos poemas, entendeu? Quer dizer, quantos poemas? 4 poemas por ano. 4 poemas eu por quase ano. Que sou um autor bissexto, um poeta bissexto, né? Essa dificuldade que eu tenho de criar, essa dificuldade que tem, quer dizer, tem poetas que escrevem por excesso de ser, vamos dizer assim. Augusto Friedrich Schmitt é um deles. O nosso Eulajose Dias de Araújo era outro. Outros, segundo Valéry, escrevem por carência de ser, então escrevem pouco. É o meu caso, né? Talvez eu escreva por carência de ser e não por excesso de ser. Mas no seu caso, Sérgio, você também tem esse recurso de sempre estar em cada livro, às vezes reaproveitando poemas do livro anterior, né? É justamente pelo fato de os livros serem finos, magrinhos, então é um recurso do qual me vale para ele ficar mais volumoso. Então, desde Domicílio em Trânsito, que foi editado pela Civilização Brasileira, à época de Enio Silveira e Moacir Félix, quando a Civilização Brasileira era uma editora de porte, eu me valho desse recurso, quer dizer, aos livros inéditos, aliás, aos poemas inéditos de Domicílio em Trânsito, eu incluí os poemas de A Ilha na Ostra. Não todos, né? Eu sempre procurei selecionar. O Domicílio em Trânsito é um livro que você publicou fora aqui, né? Brasília, né? Pela Civilização Brasileira. Você fala muito dessa história, né? De publicar na terra e publicar, enfim, Rio, São Paulo, grande centro. Você viveu essas duas situações, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, essas diferenças? Porque, por exemplo, aqui tem uma excelente editora. Tem alguns, vários. Mas eu reputo, por exemplo, a editora Ideia excelente em termos de trabalho gráfico. Mas o grande problema da editora, ou das editoras na Paraíba, não só na Paraíba, eu digo nos estados de um modo geral, é o problema da distribuição de livros. André sabe disso, que André também publica por fora. Então, dificilmente você vai lançar um livro, por exemplo, por uma editora daqui, e esse livro vai chegar em São Paulo, na Livraria Cultura, Exato. Na Livraria da Vila e outras livrarias. Então, a única vantagem que se tem é a distribuição. Porque, em termos gráficos, eu acho que as editoras aqui da Paraíba, sobretudo a Ideia, está em pé de igualdade com as escrituras, sim, até mesmo com a Companhia das Letras, talvez. Eu vejo por aí. A única coisa que as editoras de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro, oferecem ao autor é justamente a distribuição dos livros, que chegam a todas as livrarias do Brasil. Mas, Sérgio, a distribuição é um dos problemas, e levando para o lado do gênero, né, poesia,
essa questão de grandes livrarias, né? O livro ter o seu preconceito com relação ao gênero também, né? Porque a poesia exige, eu diria, a poesia exige talvez um leitor mais qualificado. Porque a poesia, geralmente o poeta procura transgredir a linguagem. Não é que a prosa ficção, o ficcionista também não faça, mas eu acho que a poesia, o poeta, ele transgride mais, e justamente por transgredir, por subverter a linguagem, a poesia está a exigir um leitor assim mais qualificado. Dificilmente você vai encontrar nas vitrines da livraria um livro de poesia. Eu até digo brincando, quando eu vejo alguém na livraria de joelhos, numa posição genuflexa, ele está procurando um livro de poesia. Eu digo, é um bom leitor de poesia. É um bom leitor. Porque geralmente os livros de poesia eles são escondidos nos lugares mais ermos, mais recônditos, né? Então, geralmente, quando você está de joelho assim, procurando alguma coisa, esse cara é um bom leitor de poesia. É uma busca fervorosa, né? Vamos voltar para o começo da tua carreira, então, a época do Grupo Sonhauá também. Eu queria que você falasse um pouco, como é que você se interessou pela poesia? Imagino que seria como leitor, né? O que é que você lia, então, e como é que você começou a escrever? Eu estava até falando com o André, que a gente que tem sei lá, se sente poeta, não vejo nisso nenhum cabotinismo, mas a gente vê o mundo de uma forma diferente. Eu estava dizendo, André, quando era pirralho, uma vez eu disse para minha mãe, mamãe, machista tem um gosto de tristeza, entendeu? Quer dizer, isso é uma visão diferente do mundo. Agora, o diabo é depois você conquistar a linguagem através da qual você vai discorrer a respeito do seu mundo. Quer dizer, a linguagem é que é tudo, né? Claro. Porque o pirralho, ele, de uma certa forma, a criança, ele tem uma certa disponibilidade para a poesia. Eu estava falando com o André, um livro de Pedro Bloch, Criança Tem Cada Uma. Então, Pedro Bloch era um dramaturgo, um escritor, e ele se deu o trabalho de recolher, ele era um pediatra, ele recolher da vivência dele com os pirralhos para fatos interessantes, inusitados. E tem um que eu acho muito interessante, o pirralho menor pergunta ao irmão maior o que é o cor-de-rosa. Aí o irmão maior disse, é um vermelho bem devagarzinho. Quer dizer, isso é poesia, né? Agora, não quer dizer que esse pirralho esteja vocacionado à poesia, porque eu até desconfio muito dos meninos prodígios. Né? Eu estava me lembrando de Shirley Temple, que foi uma criança prodígio e depois se transformou num adulto medíocre. Né? Então eu desconfio muito. Agora, o sentimento da poesia eu sempre tive, presumo que sempre tive. Agora, conquistar a linguagem, isso foi aos poucos, paulatinamente, principalmente quando eu ingressei no Grupo Sonhauá através do meu saudoso amigo Marco dos Anjos, infelizmente, morreu 40 anos de idade, já dizia Fernando Pessoa, que morre cedo aqueles que os deuses amam. Graças a Deus os deuses não me amaram, tanto que hoje eu estou aqui com 70 anos de idade, já entrei na casa de 70, como dizia anteriormente, não é bem uma casa, é um pardieiro. Né? Então, o meu primeiro contato com a poesia, com a linguagem da poesia, foi com o Grupo Sonhauá. Grupo Sonhauá, cuja proposta básica era fazer com que a poesia paraibana entrasse em sintonia com os movimentos de vanguarda verificados no eixo Rio-São Paulo, sobretudo o concretismo, né? A poesia, a instauração praxis também, embora a gente não tenha submetido, vamos dizer assim, às imposições do concretismo. Eu, algumas vezes, me vali, por exemplo, do recurso gráfico, do espaço em branco, do papel, mas eu não me considero em nenhum momento um poeta influenciado de forma efetiva pela poesia concreta. Marco Vinícius, que era um do grupo, esse eu acho que foi muito influenciado pela instauração praxis, um movimento criado por Mário Chami, um poeta que faleceu uns 4, 5 anos. Quem mais participava do grupo? Assim? Anco Márcio, que já faleceu, Marcos dos Anjos, que era uma espécie de mecenas, ele era o abonado, vamos dizer assim, do grupo, ele chamava a gente para beber. Quando ele estava bem, lá na Bambu, ele dizia, Xambá, que era um garçom, uísque para mim e para os meninos. Quando ele não estava abonado, ele dizia, Xambá, uísque para mim, cerveja para os meninos. Marcos dos Anjos, que era uma figura excepcional, Anco Márcio, já falei, Marcos Tavares, que hoje ainda faz poesia, é meio dispersivo, certamente ele deve ter alguns livros inéditos, mas não publica. Marco Vinícius, Anco Márcio, pronto, e eu. Eu fui o último a ingressar no Grupo Sonhauá. Tinha muito Marco, né?
Era Virgínios em tom para gozar com a gente, chamava a Marcaria. Marcaria, lembra o que é a porcaria, né? E eu não sou Marcos, mas sou Martinho. Sérgio Martinho Aquino de Castro Pinto. Você falou que, bom, você não era tão influenciado pelo concretismo e tal, não sei o quê. Claro que eu incorporei algumas das conquistas do concretismo, mas não me deixei, vamos dizer assim, ciceronear pelo ideário da poesia concreta. André, você acha que a poesia de Sérgio tem alguma maneira de definir como estilo ou segue alguma tendência? Você como leitor dele, o que é que você... Como leitor, eu acho que a poesia do Sérgio é um pouco ele mesmo, assim, né? Eu acho ele muito original, né? Eu diria até que você tomou um partido das coisas, né? Uma expressão do Francis Ponge, né? Você vai incorporando objetos, coisas de baú, escolhas, e a partir daí você vai para o humano, de uma maneira muito feliz, né? Então eu particularmente considero uma voz ainda original, pouco imitável, assim. Agora, a minha geração, Renato, foi muito marcada, como não poderia deixar de ser, pela poesia de João Cabral de Melo Neto, entendeu? Aquela poesia, até determinado ponto, sisuda, circunspecta. Tanto que, a partir do segundo livro meu, A Ilha na Ostra, eu procurei, vamos dizer assim, me eximir dessa influência, que a influência forte, né? Forte e pode ser perniciosa. Porque poetas com uma personalidade muito forte, a influência desse poeta em outros poetas se transforma numa influência perniciosa. Você imagina você escrever como Augusto dos Anjos. Não vai ser ele nunca. Nunca. Como João Cabral Melo Neto também não vai ser. Então, a minha tentativa para me desvencilhar da poesia de João Cabral Melo Neto foi justamente incorporar o humor à minha poesia. Certo. Porque João Cabral não é um poeta que você encontra humor na poesia dele. É um poeta meio parnasiano, eu diria até, meio circunspecto, meio sisudo. Aí tem um poema meu que eu considero o início desse meu desvencilhamento da poesia de João Cabral, que é a tristeza entre o avô e o copo d'água. Né? O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, no bolso do paletó. E ao sorrir, a boca murcha, não há um sorriso só, pois o outro se oculta no bolso do paletó. O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, e a introduz no copo d'água. Há uma alegria na boca e uma alegria afogada, mas uma certa tristeza entre o avô e o copo d'água. De uma certa maneira, eu fiz o que Bandeira fez para combater o gosto cabotino da tristeza. Ele mesmo diz isso, né? Eu tenho que combater esse gosto cabotino da tristeza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou incorporar o humor e a ironia à minha poesia. Foi o que eu tentei esse poema é de que livro? É de A Ilha na Ostra, 1970. Lá do começo ainda, então. No começo, porque o primeiro livro é de 67, Gestos de Luz. Então, acho que a partir desse poema foi que eu comecei a me valer do humor, da ironia. Como diz o próprio Ivo Barroso, quando ele escreveu sobre mim no Jornal do Brasil, ainda impresso, né? Porque hoje não existe mais o Jornal do Brasil. Ele falando justamente do quanto existe humor e ironia na minha poesia. Pronto, então a gente vai comentar alguns dos seus livros no próximo bloco. E a gente volta então daqui a pouco com mais Sérgio Castro Pinto e André Ricardo Aguiar. Há 30 anos foi lançado o disco In My Tribe, da banda indie pop americana 10,000 Maniacs. É o quarto disco do grupo, formado em 81, e o primeiro de grande sucesso, ainda com a vocalista original e compositora Nathalie Merchant, que ficou no grupo até 93. O 10,000 Maniacs buscou um acento mais pop com canções que ainda estão entre seus grandes sucessos, como Like the Weather e What's the Matter Here, que a gente vai ouvir um pouquinho agora. Que é uma banda que existe até hoje, só que com outros vocalistas, né? A Nathalie Merchant saiu do grupo para a carreira solo em 93 e voltou, e a banda prosseguiu, né? Vamos voltar aqui com o Sérgio de Castro Pinto e André Ricardo Aguiar. Sérgio, você acha que você teve fases na sua carreira de poeta, assim, você pode identificar isso, um Sérgio de Castro Pinto dos anos 70, dos anos 80, dos anos 2000? Não, é engraçado, por exemplo, o Bestiário, né? Poemas sobre animais. Aliás, André também gosta do Bestiário. Exato. Eu exploro desde o primeiro livro, tem um poema sobre a zebra,
Agora, o livro que eu me fixei mais no bestiário, claro, foi o Zoo Imaginário. São poemas inusitados, sobre a zebra também. Quando eu digo assim, a zebra é edição extra de um cavalo que virou notícia. Agora, eu acho que todo poeta tem fases. Agora, eu acho que eu já nasci, a minha poesia já nasceu com determinados temas que eu passei a explorar a exaustão, desde Gestos Lúcidos até o mais recente, A Flor do Gol. Como disse André agora há pouco, a minha poesia é uma poesia objetualista. Quer dizer, eu dou uma ênfase toda especial aos objetos, às coisas aparentemente sem importância. Vamos dizer assim, aos subejos de Deus, entendeu? A dentadura do avô, o lápis, a borracha. Quer dizer, coisas pequenas, mas que eu procuro mensurar, dar um... Então, eu acho que minha poesia, os temas são quase os mesmos. Eu gostei sempre de explorar os objetos, os animais. Eu acho que a linguagem, sim, mudou. Agora, os núcleos temáticos, eu acho que são praticamente os mesmos. Entendeu? Vamos comentar, então, alguns livros da sua carreira, que você lembrar algumas histórias e tal. Vamos começar com o Domicílio em Trânsito, então, que é de 83, né? 83. Você já não era mais um iniciante, mas também fez muito tempo de lá para cá, né? Foi em 83. Foi o que ganhou um prêmio, né? Domicílio em Trânsito, eu acho que não. Você foi finalista do Prêmio Nestlé com algum livro? Não. Não, né? Não, eu fui finalista do Casa das Américas. Casa das Américas, concurso de contos, com um livro, eu esqueci do título, foi um título provisório que eu dei, depois mudei. Mas você perguntou o quê? O Domicílio em Trânsito. O Domicílio em Trânsito foi interessante, porque o Moacir Félix, que era um poeta, e o responsável pela edição de poetas na civilização brasileira, ele entrou em contato comigo querendo tirar a segunda edição de A Ilha na Ostra. Eu digo, mas rapaz, A Ilha na Ostra é de 1970, já é um livro assim que eu considero sobre determinados aspectos superado com relação à poesia que eu estou fazendo agora. Então foi bom pelo seguinte, porque esse convite de Moacir Félix fez com que eu me transformasse no Eulajose Dias de Araújo durante pelo menos 4 meses. Eulajose era um sujeito que escrevia sobre, sei lá, compulsivamente, né? Tinha muitos bons poemas também, o Eulajose. Então, uns 2 ou 3 meses eu tentei fazer o que não fazia antes, eu fiz o que não fazia antes. Quer dizer, eu escrevi uns 15 ou 20 poemas. Aí daí foi que surgiu o Domicílio em Trânsito. Sim. Os poemas inéditos e também os poemas de A Ilha na Ostra. O Zoo Imaginário. O Zoo Imaginário já é de 2005, né? E ele tem esse tema dos bichos que você... Isso. O Zoo Imaginário já foi pela Escrituras, né? Que é a minha editora até então. Quer dizer, o Zoo Imaginário, depois veio... Cristal dos Verões. O Cristal dos Verões, quando eu completei 40 anos de poesia. Então, o Raimundo Gadelha, que é até paraibano ele propôs, Sérgio, reúne os teus poemas aí para a gente registrar esses teus 60 anos de idade e 40 de poesia. Até brincava dizendo que era centenário, né? 60 anos de idade e 40 de poesia era centenário. Então saiu o Cristal dos Verões, que é eu extraio esse título de um poema meu, As Cigarras, que eu digo, as cigarras, né? São guitarras trágicas, plugam-se nas árvores, em dóis sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Aí eu tirei justamente esse arremate da poesia, o título. É engraçado. A ideia do poema é muito antiga, às vezes, fica assim... Eu trabalhava, eu fui advogado, e eu era assessor jurídico do Patrimônio da União. O Patrimônio da União funcionava, André, ali na Praça Rio Branco. Certo. E tem umas árvores lá, eram tantas cigarras, rapaz, assim. E quando dava 4h30, 15 para as 5, eu corria para a livraria do Bartolomeu. Não sei se vocês se lembram da livraria do Bartolomeu. Com certeza. E as cigarras, si. Eu dizia, meu Deus, essas cigarras estão recitando o if de Kipling. Né? O si, que é a anáfora, né? Esse poema de Kipling é uma anáfora. Si não sei o quê, si não sei o quê, si não sei o quê. Quer dizer, a ideia vem desde aí, mas o poema só veio se realizar, sei lá, 20, 30 anos depois.
entendeu? É interessante isso. Me lembro Manuel Bandeira, que eu vou-me embora para Pazaga. Manuel Bandeira dizia que não forçava a mão. Ou o poema chegava, agora ele não ia atrás do poema. E de forma abrupta surgiu, vou-me embora para Pazaga, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Ele tentou, parou, tentou, nada. Só depois de 5 anos é que o poema saiu de um jato. Aí ele disse, de forma abrupta. Eu não acho que foi, não. Ele já estava trabalhando aquele poema inconscientemente, internamente, quer dizer, as coisas não surgem assim. Você acha, André, que o Zoo Imaginário tem uma preocupação de... Uma preocupação não, talvez uma intenção para de lidar com a criança, assim? Na minha opinião, acho que o Sérgio, ele mantém a mesma postura com relação a qualquer livro, e essa magia da poesia, né, de que funciona para a criança, mas eu acho que ele não ficou preocupado como muita gente pode pensar, né, que tem que descer um pouco o nível, né, para que... Eu acho que funciona, pela temática. Você escreve livros para criança, né? Eu escrevo para criança. Mas você já escreve, a intenção sua, no caso, é escrever para criança. Embora, claro, sua poesia não seja só destinada a criança. Exatamente. Tanto até que Chato Sumiço, volta e meia, digamos assim, tem palestras ligadas ao pessoal da universidade, né? Eu não vejo criança, gente adulta brincando e falando com relação à questão. E a poesia tem esse lado epifânico, né? Quer dizer, a maneira... Tem uma conceituação de poesia que eu acho muito bonita, de Fernando Mendes Viana. Ele disse que a poesia é a infância amadurecida. Exatamente. Quer dizer, a infância é pensada, né? É a infância trabalhada, maturada. Quer dizer, a poesia é a infância amadurecida. Mas o Zoo Imaginário tem essa... Existia essa intenção sua? Não, sinceramente não, de eu escrever poemas destinados exclusivamente para o público infantil juvenil, não pensei, não. Não foi um comportamento a priorístico meu. Tanto que quando eu publiquei no Correio das Artes, antes do livro Via Lume, Linaldo Guedes era editor daquele tempo do Correio das Artes. Então ele publicou alguns poemas meus. E na apresentação ele coloca que são poemas destinados ao público infantil juvenil. Aí foi interessante que vários escritores se manifestaram, inclusive eu coloco na contracapa de Zoo Imaginário. Por exemplo, Ivan Junqueira disse que não era, de maneira nenhuma não eram poemas destinados ao público infantil juvenil, sobretudo ao público infantil, que o público infantil não saberia decodificar determinados recursos, etc. Exatamente. Já Sérgio Faraco diz, são poemas para a criança que nós somos, para todo sempre. Ledo Ivo já diz isso, então há uma série de controvérsias com relação se os poemas fechados em Zoo Imaginário são de fato destinados ao público infantil juvenil ou ao público do modo geral. Eu diria que são destinados ao público, porque é tal coisa que a criança pode até não entender a mensagem do poema. Mas se tem ritmo, se o ritmo agrada, isso certamente vai fazer com que a criança se mostre receptiva ao poema, mesmo que não entenda, né? A Flor do Gol é de 2014, né? 2014. Tem uma relação com o futebol aí? Sim, história? Porque eu pensava que a seleção brasileira ia sair muito bem. Eu disse, vou fazer alguns poemas. Quem fez o gol de letra foi você, né? Bondade sua. Eu disse, vai ser ótimo, porque eu vou lançar, tem esses meus poemas sobre futebol. Embora os meus poemas formem mais um time de futebol de salão. São poucos poemas, né? O livro não é todo sobre futebol. Não. Mas tem mais de um poema, não tem? Tem 2 poemas sobre Garrincha, que eu aproveito do livro anterior. Tem um poema sobre Ademir da Guia? Não, Leônidas da Silva, sobre Jairzinho, sobre Didi, sobre Vavá. Aí eu lancei justamente às vésperas da Copa do Mundo. Aí eu disse, ainda bem, né? Se fosse depois. Vou aproveitar, vai ser bom, não sei o quê. Aí teve aquele famigerado 7-1. 7-1 também rende poema, né? Rende. Tudo rende poesia. Já dizia Manuel Bandeira que tudo é matéria de poesia, desde os chinelos até os amores. Você gosta de futebol, então? Gosto, já joguei futebol. Já jogou? Já joguei, não tem quem diga, mas joguei. Eu já fui jovem um dia. Qual era a sua posição, Sérgio? Jogar naquele tempo era meia-direita. Meia-direita. Meia-direita naquele tempo, eu não sei hoje, Mas o meia-direita naquele tempo, ele ficava junto com o centroavante para fazer gol. O meia-esquerda armava, né? Eu ficava lá dentro com o centroavante. Joguei na seleção do Pio Décimo.
que era uma grande seleção naquele tempo. Inclusive tinha jogadores profissionais que tinham o irmão Marista. Eu fui de uma época em que o Pio Décio só existia o irmão Marista. O irmão Paulo Berkmans, que era um francês, e ele muito sabiamente, ele chamava os jogadores do Santos, até do Botafogo. Eu joguei com o Lando, que era do Botafogo, da seleção, com Coca-Cola também, que era foi para o Campinense, foi para Fortaleza. Eu joguei com bons jogadores. Eu não fui um bom jogador, não, fui um jogador regular. Mas o irmão Paulo fazia o quê? Chamava esses jogadores, não, venha para cá que a gente arruma uma bolsa de estudo. Aí a seleção do Pio Décio fazia, era uma senhora seleção. Você torce para que time, então? Rapaz, eu torcia pelo Flamengo, entendeu? Torcia? Pelo seguinte, porque hoje você não sabe, vamos supor, você torce pelo Botafogo do Rio, você sabe o time do Botafogo hoje. Amanhã você já não sabe, entendeu? Na época que eu torcia pelo Flamengo era Fernando, Joubert e Campolino, Jadir Dequim e Jordão, Joel Moacir, Henrique Dida e Zagallo, você imagina, Zagallo. Né? Ponta esquerda. Agora, a minha geração foi uma geração muito mais da palavra do que da imagem, porque não tinha televisão, entendeu? Então era um Oduvaldo Cosi, um Jorge Cury. Rádio, né? Era rádio, quer dizer, aqueles locutores speakers, como se diz antigamente, que primavam pela dicção. Eu acho que a dicção razoável que eu tenho, eu sou devedor a Oduvaldo Cosi. E era interessante pelo seguinte, porque você não tinha televisão, então você próprio gerava as imagens. Né? Você ouvia o Oduvaldo Cosi, o Jorge Cury, o Amaral, então você ouvia, então você ia gerando as suas próprias imagens. E naquele tempo os locutores primavam pela dicção, pelo vozeirão, impostavam a voz, né? E o ritmo, né? E o ritmo acelerado. Então né? hoje eu torço pelo Flamengo. Ontem mesmo jogou, eu vi, perdeu do Santos, mas se classificou, foi 4-2, se não me engano. Torço pelo Flamengo, mas não sou tão fanático, não. O Linaldo Guedes é que fanático, de morrer, de morrer. E você, qual é seu time? Eu sou Flamengo. Flamengo? Eu também, por imposição da família. Mas o meu já é da época de herança. De Raul, Leandro, Marinho, Figueiredo e Júnior, Andrade, Adil, Zico, Tita, Nunes e Lico. Eu tive um grande amigo. O Flamengo é esse. Eu acho que André conheceu, Edilberto Coutinho. Sim. Maracanã Deus. Maracanã Deus, 11 campos, 11, não sei se é futebol, 11 contos sobre futebol. Ele ganhou com esse livro o Prêmio Casa das Américas. E ele fez um livro sobre o Flamengo. Ele, muito amigo, foi editado até pela Nestlé, Flamengo, Nação Rubro-Negra. E ele era um cara muito generoso, meu rapaz, naquele tempo pirralho, hoje já é procurador da República, já é homem, 40 e poucos anos. Torcia, como torce até hoje, pelo Sérgio Rodrigues, torce pelo Flamengo. E ele colheu, rapaz, a assinatura de Zizico, de Nunes, desse pessoal que você falou, tudinho, colheu na camisa oficial do Flamengo e deu a Sérgio Rodrigues. Presente, está lá. Está lá em casa. O futebol rende muito literatura, né? Assim, é uma coisa muito... Nelson Rodrigues, né? Mas Nelson Rodrigues, você disse um negócio interessante. Zé adorava. Zé Lins, o Zé Lins, a Flamengo até morrer, tem até um livro de Edilberto Coutinho que reúne as crônicas de Zé Lins. Mas Nelson Rodrigues, ele cunhou uma frase, que ele era um fazedor de frases, né? Nelson Rodrigues. Ele disse, o escritor brasileiro, diz Nelson Rodrigues, não escreve sobre futebol, porque o escritor brasileiro não sabe se quer bater uma lateral. Quer dizer, não tem nada a ver. Que Edilberto Coutinho, eu acho que não sabia dar 3 embaixadas numa bola. Mas, no entanto, escreveu sobre futebol. Não tem nada a ver. Por exemplo, dizem que o melhor poema sobre a cachoeira de Paulo Afonso é de Castro Alves. Mas dizem que Castro Alves não conhecia a cachoeira de Paulo Afonso. Entendeu? Vamos lá, vamos para o próximo bloco então. A gente volta daqui a pouco com mais Sérgio de Castro Pinto e André Ricardo Aguiar. Bom, voltamos então com o Sérgio de Castro Pinto e André Ricardo Aguiar aqui com a gente no estúdio. Sérgio, a gente falou muito da sua carreira como poeta, né? Mas acho que é o último livro que você lançou, que é O Leitor que Eu Sou, não é poesia, né? São crônicas. O último não, mais recente, né? Mais o último recente. é meio... Não, o Leitor que Eu Sou, eu reuni, assim, textos que eu publiquei, a minha participação no jornalismo cultural, vamos dizer assim. E o título acho que é bem enfático, porque eu não me considero um crítico, talvez seja um ensaísta, mas não me considero um crítico.
O que eu me considero é mais um leitor, né? Um leitor com uma certa experiência, que eu leio desde há muito tempo. Eu costumo dizer que fiz direito, mas não fiz muito direito, não. Eu sempre estava voltado para literatura. E nesse livro, O Leitor que Eu Sou, o primeiro texto trata justamente a respeito de alguns... Eu forneço ao eventual leitor alguns dados biográficos meus. Eu digo que nunca fui um bom aluno, ao contrário, eu sempre fui um aluno medíocre, exceção com relação a algumas matérias, né? Algumas matérias que eu gostava, história, por exemplo, inglês, português, mas sempre fui, inclusive eu fui reprovado no 3º ano ginasial, em desenho, matemática, você imagina, no Pio 10º, desenho, matemática, sei lá mais o quê, mas o desenho, você imagina, um bando de pirralho no 3º ano ginasial, desenhando com tinta nanquim. Eu sempre fui inábil, eu passava a tinta nanquim aqui, quando eu botava régua. Reprovava? Hein? Tinha uma disciplina de desenho que reprovava? Reprovava. Eu fui reprovado. O nome do professor era Irmão Leão Pané. Tinha régua, francês. Régua, esquadro, Régua, esquadro, Eu sempre fui um péssimo aluno. Também nunca fui dado, assim, por exemplo, a decorar as margens esquerdas. Eu estava falando com o André, quais são os rios afluentes da margem esquerda do Amazonas, da margem direita. Que diabo eu queria saber isso? Eu já gostava da 3ª margem do rio, de Guimarães Rosa. Era a margem que interessava. Isso, o rio Capiberibe. E sim, porque são rios que nascem assim na nascente da linguagem. Eu acho a linguagem muito mais perene, muito mais forte do que você saber os afluentes, o rio Simões, Madeira, não sei o quê. Quer dizer, eu nunca decorei isso. Eu sempre estive inclinado mesmo para a literatura, sempre fui um leitor, graças ao meu pai. Quer dizer, o meu pai, ele escrevia crônicas, e as crônicas do meu pai eram sempre a respeito da pugna entre liberais e perrepistas, né? Eram crônicas, eram memórias. Imagina, eu com 9, 10 anos comecei a escrever memórias. Como é que um pirralho com 9, 10 anos não tem um tempo pretérito para escrever? Então, inconscientemente, na esteira daquele verso Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido, que não foi, né? Então eu comecei a imaginar, mas meu pai sempre foi uma influência assim, marcante na minha maneira de escrever, embora meu pai escrevesse de uma maneira completamente diversa da minha. O meu pai era bem espontâneo, era bem instintivo, ele escrevia uma esferográfica, em nenhum momento ele levantava a esferográfica, ele escrevia de um só jato, de uma forma abrupta. Eu não, eu sou mais, escrevo assim, procuro elaborar, embora eu acredite na inspiração, embora procure não dar trela à inspiração, né? Eu acho que na inspiração você pode botar rédeas, do contrário você vai fazer uma poesia adocicada, edulcorada, né? Mas eu acredito confessionais, né? Eu acredito na inspiração. E meu pai acreditava na inspiração, né? E de mãos dadas com ela criou personagens assim, interessantes que se digladiavam na Revolução de 30. Então eu procurei primeiro imitar meu pai, né? Você acha que todo escritor necessariamente é um leitor? Ou tem gente que... Você conhece gente que escreve, mas não lê? Não. Eu acho que todo escritor ele é um leitor, tem que ser um leitor. Eu acho que escrever é um procedimento dialógico, né? Você escreve sempre ajudado por aqueles escritores com os quais você mantém afinidades eletivas, né? Então eu me lembro até um poema de João Cabral de Melo Neto sobre o Willy Levin, que foi um crítico muito famoso à época de João Cabral de Melo Neto, e que, por ser mais velho também, exerceu uma grande influência, né, na geração de João Cabral de Melo Neto. Então tem um poema de João Cabral de Melo Neto, o título, salvo engano, é A Willy Levin. Ele escreve e, como que pressentindo, debruçado sobre ele, o Willy Levin já morto, o Willy Levin, aprovando ou desaprovando aquilo que ele, João Cabral de Melo Neto, está escrevendo, né? Então Osman Lins diz que escreveu uma guerra sem testemunhas, inclusive tem um livro dele, A Guerra Sem Testemunhas. Pode ser uma guerra sem testemunhas se você levar em consideração que geralmente o escritor ele se isola para escrever. Ele vai para o gabinete, ele vai para o quarto, mas mesmo nessa guerra você dispõe de aliados. É uma guerra sem testemunhas, mas que o escritor dispõe de aliados. E quais são os aliados do escritor? Justamente aqueles escritores com os quais André
mantém afinidades eletivas, eu mantenho afinidades eletivas, porque eu costumo dizer o seguinte, um poema se inicia a partir do momento em que o outro poema é dado como concluído. É como aquele corrida do bastão, né? Sim, que o corredor vai passando sim, aquela... Sim, o revezamento. Vai passando um para o outro. Eu acho que o poema é isso. Quer dizer, o poeta conclui o poema, ou dá como concluído, aí o outro poeta lê aquele poema e diz, não, eu vou continuar esse poema. Tem alguma coisa mais a acrescentar. Então, por isso que eu acho que escrever é um procedimento dialógico. Quando você escreve, você está dialogando com todos os escritores, alguns que você nem sequer se lembra ou sabe que está dialogando. Mas... Eu não conheço ninguém que escreva que não leia. Sim, André? Então, aproveitando que eu vi num recente artigo, né, falando da geração atual, de muitos escritores que escrevem e não leem, né? Tem essa coisa... eu acho isso impossível. Uma tendência de uma pressa de publicar. A não ser que ele receba, como é aquele... Os espíritos, tem um nomezinho. Xamãs, não sei. Mas um escritor que não lê, mas é preocupante. Psicografado, né? Pronto, a não ser que seja psicografia. Quer dizer, um escritor que não lê, eu acho impossível. Eu acho, inclusive, o seguinte, você pode ser um profundo conhecedor das regras gramaticais, mas se você não lê ficção, poesia, você jamais escreverá bem. Não é só necessário saber, conhecer profundamente as regras gramaticais. Tanto que diz o seguinte, os filólogos geralmente têm uma certa dificuldade em escrever, porque o conhecimento às vezes engessa, entendeu? Engessa, e você fica muito policiado, muito comedido, né? Eu acho que, por exemplo, o Antônio Ruasmia tem uns ensaios interessantes, mas eu acho que às vezes ele, sei lá, fica um pouco até meio pernóstico, a maneira meio excessivamente requintada de escrever, entendeu? Eu acho que Zé Lins de Oureiro dizia, né? Se você quer ter um estilo, você esqueça a gramatiquice, mais ou menos por aí. Quer dizer, claro que você não vai relegar um segundo plano a gramática. Eu acho que o escritor deve saber da gramática, inclusive é um instrumento de trabalho dele. Mas se você se ater muito à gramática, você jamais conquistará um estilo. Né? Exatamente. Me diga uma coisa, você está lendo o quê, então? Eu sou um leitor assim, muito eclético, eu leio vários textos, vários gêneros ao mesmo tempo. Eu estou lendo, por exemplo, um livro sobre Mário de Andrade, o exílio de Mário de Andrade no Rio de Janeiro, Moacir Werneck de Castro. Estou lendo um livro de Afonso Romano de Santana, quase diário. Estou lendo poemas também de Cassas, que é um autor maranhense. Estou lendo também Rubens Jardim. Quer dizer, se eu começo... Você é bem eclético? Hein? Você é bem eclético. Você gosta de biografia? Sim, gosto muito. Gosto. Eu comprei agora mesmo um trabalho sobre Lima Barreto. Entendeu? Primoroso. Da Lilian Schwartz. Lilian Schwartz, isso. Né? Não comecei ainda a ler. É um livro meio volumoso, claro que está a exigir mais atenção, mas eu leio vários gêneros. É outra coisa. Se você começa a conviver só com a mesma pessoa, você termina cansando. Então é bom você conhecer outras pessoas. Se você começa a ler só poesia, eu pelo menos canso. Aí eu vou para biografia, vou para ficção, vou para André Ricardo Aguiar, que sempre releio, entendeu? Por aí. André, você está lendo o quê? Para aproveitar. Então, eu estou lendo alguns contos, né? Eu também tenho uma coisa meio assim, do Sérgio Caixmim também, né? Eu tenho uma tendência para zapear leituras, né? Certo. Eu pego assim, eu vou começar a ler também do Lima Barreto, né? Estou lendo a poesia de Rui Cabral Pires, um poeta português, de uma geração para cá, né? Não conheço, não. Assim, qual é o livro? Está lembrado o título? Morada. É pela uma edição portuguesa. Não conheço, não. E volta e meia também gosto de ler uma biografia também, um romance policial. Então, mas atualmente estou tentando restringir e vou reler, né, o Sérgio Caixmim também, né? Eu terminei de ler o Samba, de Lira Neto, um trabalho primoroso sobre o samba, e que eu já sabia, mas documentado é outra coisa. Quer dizer, a criação do samba também tem a participação do nordestino, e muito.
sobretudo baiano, Sim. entendeu? Li a biografia sobre Oswald Barroso do Amaral. Eu gosto muito de biografia, gosto muito. São geralmente boas histórias, né? Biografias não são nada mais do que Boas grandes e boas histórias, né? É. Sérgio, tem uma coisa com os escritores, assim, que é a história de recitar os poemas, né? Nem todo poeta gosta de recitar seus poemas, né? Mas às vezes o ofício o obriga a isso, né? No lançamento, o cara é instigado a ir lá no microfone e acaba recitando os poemas, mesmo sem enfim, preferindo não fazer, mas enfim, pela comoção dos presentes, acaba indo fazer e tal. Você é confortável com essa coisa? Você lançou um CD, né? Lancei o CD com quase 80 poemas meus. Meus poemas, a maioria, são poemas minimalistas. Como é o nome do CD? Muito além da Taprobana, muito além da Taprobana e de Pazarga. Eu me valho de Camões e Manuel Bandeira, que inclusive foi o tema de minha dissertação de mestrado. Com Mário Quintana foi a de doutorado, que eu acho inclusive que são dois poetas que possuem algumas relações, alguma analogia na maneira de conceber a poesia. Eu me sinto à vontade, até mesmo porque eu passei a vida toda lecionando e cuidando da obra de outros autores. Uhum. E às vezes eu tinha vontade, rapaz, de recitar poemas meus em sala de aula, mas ficava encabulado, né? Porque seria um cabotinismo danado eu chegar em sala de aula e recitar meus próprios poemas. Eu achava bom quando os alunos pediam, professor, recita aquele poema seu. Eu fazia, não, peraí, vamos ver. Mas o que eu gostava, entendeu? Aí eu recitava os poemas. E eu gosto de recitar. Hoje à noite mesmo vai haver um evento, né? A moça... Valescas Fora. Valescas Fora, ela que está organizando. Tem um poeta também, bom poeta, está surgindo agora, mas já está cumprindo o percurso ascensional, que é João Moreira. Então vai ser ótimo, porque eu vou recitar meus poemas, entendeu? Eu gosto de ver a repercussão, a receptividade, como o pessoal acolhe o que eu estou dizendo. Eu gosto muito de recitar. A história do CD surgiu como, assim? Foi um convite que fizeram a você? Foi, não, rapaz, o pessoal disse, eu já tive a dicção melhor, a gente vai ficando mais velho, então vai perdendo tudo, inclusive a dicção. E aí uns colegas meus, entre eles Silvino Espino, disseram, Sérgio, por que você não recita seus poemas? Rapaz, isso há muito tempo. Aí eu fui amadurecendo. Aí eu disse, sabe o negócio, eu já estou bem para cá bem para lá do que para cá. Eu vou gravar a minha voz, dizendo os poemas. Aí foi por conta disso. Incentivo dos colegas, os colegas cobrando, tudo. Aí eu resolvi. E as pessoas, por exemplo, isso existe em MP3, na internet, as pessoas podem ter ouvido Tem em algum lugar? Um amigo meu colocou no YouTube, agora não sei como é que chega lá. Mas colocou lá. As pessoas pesquisando no YouTube acabam encontrando. Como é o nome do CD, de novo? Muito além da Taprobana e de Pazárgada. Pazárgada, da referência a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, né? Eu me utilizo, inclusive, de um trecho de um poema meu, Esta Lua. Entendeu? Aí eu peguei esse trecho do poema meu. É da onde? Que Camões faz referência. Camões. Aí eu me valho desse trecho, desse poema e coloquei o título. 80 poemas que você selecionou, né? O critério foi... Perto de 80 poemas. Aqueles mais recitáveis, vamos dizer assim. Isso. Porque tem alguns poemas visuais, claro. Se eu invisto no visual, então esse poema certamente não vai ser bem sucedido se eu recitá-lo. Então eu escolhi mais aqueles poemas, vamos dizer assim, recitáveis. André, você gosta de recitar seus poemas? Não. Diferente do Sérgio, eu acho que eu não tenho uma voz, não gosto da minha voz para recitar, né? Tenho uma tendência para o branco, né? Para o esquecimento. Então, essas coisas vão se juntando e uma certa timidez, aí, resultado, eu não gosto de recitar. Admiro quem recite, admiro quem tem memória para recitar, mas não funciona para mim. Tem uma outra diferença entre vocês dois, é que a gente, no Correio da Paraíba, a gente fez uma matéria há algum tempo, há algumas semanas, que era sobre o primeiro livro, né? A relação do escritor com o primeiro livro, que tem gente que não quer nem... Abomina. Né? André Ricardo mesmo prefere esquecer, né? Qual é o primeiro livro teu, André? Primeiro livro meu? Diga a verdade. Desabafo não, da você razão. Publicou mesmo. Desabafo da Razão.
É porque ele realmente... Desabafo. Dá razão. Eu não conheço, não. É porque eu Você queimei, queimou? né? Literalmente. Ele conta que o rapaz. primeiro livro é o terceiro, na verdade. É, O primeiro livro é A Flor em Construção. Mentira. Eu considero, a partir da editora Ideia, né? Que publiquei pela Ideia como editora mesmo assim, A Flor em Construção. Você gosta do seu primeiro livro, né? Já Eu gosto. Eu acho o seguinte, então o André, ele vai de encontro, não endossa, não corrobora aquela máxima de Mallarmé, que tudo acontece para terminar em livro. Pois é. Isso aí não deveria ter acontecido, terminado em livro, não. Seus Você falou que gosta de recitar, então vamos recitar um poema do Folha Corrida. Bora. Lançamento 25 de agosto, não é isso? 25 de agosto, na Academia Paraibana de Letras. Academia Paraibana de Letras, ali na Duque de Caxias, né? No centro de João Pessoa. Tem um poema meu que eu considero assim, é um poema longo, um dos poucos poemas longos meus, que eu considero recitável. É O Gato e o Poeta. Aí eu pergunto, será que esse poema é destinado ao público infanto-juvenil? Talvez esse seja. Que eu digo, o gato faz do poeta gato e sapato. Foge do poema para o telhado. Paciente, o poeta atrai o gato com o novelo dos vocábulos. Puxa-o pelo rabo bem devagarzinho. E o que era rabo vira focinho. O poeta, satisfeito, dá algumas voltas numa chave de ouro e o aprisiona dentro do soneto. Mas o astuto gato não lhe ensinou o pulo do gato. E de novo foge do poema para o telhado. Pena que, nessa fuga, os faróis de um fusca acendem e ofuscam os olhos do gato que foscos se apagam na escuridão do asfalto. Ah, insensato gato! Não estarias melhor prisioneiro do poema do que sem as 7 vidas que fogem uma a uma no leito da avenida? É quando, com um fio de miado, mas sem perder o da meada, o gato lavra o seu protesto. Valeu a pena, poeta, fazer do seu poema o meu cemitério? Por que não, poeta, um poema telhado, cheio de vida e de gatos? E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Esse poema eu ia oferecer aos meus netos, mas eu disse, não, é um poema triste, deixa para lá. Quando eu fizer um poema alegre... Bom, muito obrigado pela leitura. A gente vai agora com a nossa agenda cultural para o final de semana. A gente começa pela sexta-feira com a peça Histeria. A peça tem única apresentação em João Pessoa, é dirigida por Jô Soares e mostra um encontro entre Salvador Dalí e Sigmund Freud, o artista surrealista e o psicanalista Sigmund Freud. A peça é no Teatro Paulo Pontes, às 8 da noite, sexta-feira. Também tem o espetáculo de dança Lei, tem apresentação sexta e sábado em João Pessoa. O espetáculo é do grupo de pesquisa do projeto Girarte, de Minas Gerais, e é inspirado na física nas leis de Newton. Esse espetáculo está no Teatro Paulo Pontes, ele é sexta-feira para estudantes e sábado para o público em geral. A Orquestra Sinfônica da UFPB apresenta mais um concerto nessa sexta-feira. O tema é a canção brasileira, com a participação de solistas como a soprano Giovanna Maropo, que você está vendo aí no vídeo. Ela vai cantar essa canção aí no concerto, né? A apresentação, que você está vendo aí com o Grupo Camena, mas ela vai se apresentar com a Orquestra Sinfônica da UFPB. É na Sala José Siqueira, sexta-feira, às 8 da noite, entrada franca. Em Souza, a cantora potiguar Cristal faz uma apresentação hoje, no Centro Cultural Banco do Nordeste, às 7h30 da noite, com entrada franca. Falei hoje, mas na verdade sexta-feira, Centro Cultural Banco do Nordeste. Que é centrado em um jovem motorista que tem um problema. Ele tem um zumbido constante na audição e isso obriga a ouvir música o tempo todo, né? Mas ele é tão bom que integra um grupo de assaltantes como motorista, né? Quando o plano dá errado, ele precisa fugir. O filme está em cartaz em João Pessoa. Mais uma estreia é Como se tornar um conquistador. É uma comédia sobre um cara que se casou com uma mulher rica, mas agora perdeu tudo. Daí ele vai morar com a irmã e precisa, a partir daí, reavaliar a própria vida. A irmã é vivida por Salma Hayek. O título do filme original é Como se tornar um amante latino, né? Por isso esse acento latino do filme está em cartaz em João Pessoa. E a última estreia é 7 Desejos. É um filme de terror sobre uma garota que ganha uma caixa
que realiza desejos, né? Só que esses desejos dela, sempre muito por vontade pessoal, né? Vão se tornando terríveis acontecimentos e acabam, enfim, porque tem uma entidade vivendo dentro da caixa, né? É do mesmo diretor de Annabelle, que é um filme de terror que fez muito sucesso. O filme também está em cartaz de João Pessoa. Pois é, então a gente fica por aqui. Vou agradecer aqui ao Sérgio de Castro Pinto, né? Eu que agradeço. Que nos trouxe aqui nas suas histórias desses 70 anos de vida e 50 anos de carreira. Mais uma vez o lançamento do Folha Corrida, 25 de agosto. Na Academia Paraibana de Letras. Paraibana de Letras. A apresentação, né, vai ser da professora e crítica ensaísta Ângela Bezerra de Castro. Pronto, então é isso. Muito obrigado também ao André Ricardo Aguiar. Agradeço também. Eu agradeço ao André também. Esteve aqui brilhantando esse papo também. A gente volta então na próxima quinta-feira e o programa fica aí disponível na internet, né, no YouTube, assim como os outros programas aqui da RCTV. Então, até lá.